cidade dessas que ninguém se lembra, à beira de uma estrada dessas que não leva a lugar nenhum, havia, morando em uma casa feita de madeira de árvores há muito esquecidas, um menino com um aquário na cabeça. Ninguém nunca parou para pensar na origem do aquário. Ele só estava lá, assim como as padarias só estavam lá, assim como no inverno simplesmente faz frio, assim como a lua e o sol fazem sua dança infinita, apagando e acendendo as luzes sem avisar ninguém, pois o menino tinha um aquário na cabeça. Seus pais tampouco sabem como o aquário foi parar lá. Entre louças a lavar e contas a pagar, nasceu a criança. E entre o jornal na TV e a janta a requentar, notaram o tal aquário pendendo naquele pescoçozinho esquisito, daquela criançazinha esquisita, cujos olhos já pareciam sempre tão marejados que o tantão de água do aquário nem diferença fazia. A verdade era que ninguém pensava muito no aquário, porque o aquário fazia todo o sentido. No começo, era só água mesmo. Um vazio desses bem líquidos de olhos, de copos d'água, de estômagos e de aquários. Mas aí, tão imperceptível e desimportante quanto o aparecimento daquela bizarrice toda, foram surgindo peixinhos, um pouquinho de alga aqui, umas conchas ali, umas pedrinhas coloridas acolá. Os primeiros a apontarem a superlotação em cima dos ombros do menino foram as crianças da escola. Olha o cabeça de aquário! Cadê o rosto dele que parece que sumiu? Como ele consegue comer? Ele escuta? Perguntas válidas, inteligentíssimas mesmo, digna dos melhores alunos da sala. Era verdade. O rosto do menino havia desaparecido atrás de seus inquilinos aquáticos. Só seus olhos continuavam à mostra, serenos como o mar à tardezinha. O mar que o tal cabeça de aquário nunca nem mesmo tinha visto. Olhos de peixe morto, sua mãe dizia. Não, corrigiu o pai. Olhos de peixe preso, veja bem. Mas um aquário na cabeça, e isso é sabido em todas as cidades, à beira de todas as estradas, não pode fazer a vida parar. O sol e a lua continuavam dançando. No inverno ainda fazia frio. Pessoas de todo tipo ainda compravam pães de mais tipos ainda em padarias quaisquer. E o menino continuava com o aquário na cabeça, cada vez mais cheio, cada vez mais entornando seu pescoço e seu passo, cada vez mais fazendo sentido conforme passavam os dias, as semanas, os meses e os anos. Só seus olhos continuavam lá, expressivos para alguns e silenciosos para outros, enxergando tudo em um marejo sem fim de lágrimas de água doce, lágrimas de rio, lágrimas de Sereia Iara e Vitória Régia. O menino, cabeça de aquário, como era chamado, continuava também. Ia à escola, aprendia a escrever e a somar e a perguntar. Sem muito dizer, é verdade. Gostava de bolo de chocolate e guaraná. Tinha guerreiros e princesas e super-heróis favoritos. Nem se notaria aquele aquário que tanto sentido fazia se o menino não andasse em cambaleante com o peso de toda aquela água, não chacoalhasse feito gelatina quando tentasse correr atrás das crianças sem aquário, não falasse soltando bolinhas de ar como se ele mesmo um peixe fosse. O pai do garoto tampouco sabia do que falava. Seus olhos não eram de peixe preso, afinal, nem de peixe eram. Seus olhos eram de menino mesmo, de menino confuso e esperto com o mundo todo dentro e fora de seu riozinho particular. Se querem saber o que é que ele achava de tudo isso, o fato é que ele gostava do seu aquário.
nunca estava só lá com seus peixinhos. Nunca estava entediado, vendo as algas crescerem e os corais brilharem. Sempre podia fugir das chatices da vida, dos pais, da escola, sem precisar ir para lugar nenhum. Sua cabeça era um universo à parte, era uma galáxia, era um país governado só por ele mesmo. Nem ele sabia de onde vinha aquele aquário. E para ele, tudo fazia todo o sentido do mundo. Porém, não podemos deixar de fora algumas verdades da vida do cabeça de aquário. Ele se sentia esquisito, meio aberração, meio exposição de museu ambulante, meio fora de órbita nadando na maré que era e tinha de ser só dele. As outras crianças, vivendo em suas casas de madeira e cimento, tinham aquários na cabeça. Seus pais, seus avós e os pais e avós de todo mundo de quem se tem notícia também não tinham aquários na cabeça. Quando vinham, era sempre um olhar de espanto, uma pergunta que ele não saberia responder. Por que você é desse jeito? Que corais são esses? Como você dorme? O que os peixinhos comem? Bom, ao menos uma pergunta ele sabia responder. Os peixes, sendo um pouco mais menino do que peixes, gostavam do que ele gostava. Banana, bolo de chocolate, pipoca na manteiga, macarrão. Eram peixes esquisitos também. Tudo era um tanto esquisito, mas tudo mesmo, dentro e fora do aquário, como também é sabido em todas as cidades, à beira de todas as estradas. O sol e a lua dançaram infinitas vezes até que algo realmente acontecesse. O menino com o aquário na cabeça fez uma amiga de verdade, uma amiga que entendia todos os pensamentos submarinos daquele rapaz submarino. Aquela amiga, uma menina desaquarelhada, mas cheia de algas e corais brilhantes flutuando em seus olhos, nunca perguntou como o garoto comia, dormia, enxergava, ouvia, existia. Eles gostavam de jogar baralho, de contar histórias, de dançar em cima de mesas quase caindo, de dormir tarde. Eram amigos do jeito que o menino sempre imaginava serem amigos as crianças que não tinham o tipo tão particular de esquisitice que ele tinha, só sendo. A menina sempre estava alegre, sempre vivendo uma aventura quase mítica, espetacular. Cabeça de aquário, entretanto, às vezes padecia de uma tristezazinha chata que ele não sabia explicar, uma vontade assim de virar um inseto bem pequenininho, de sair nadando para uma ilha distante e inventada, onde só haveria ele e o seu aquário, fazendo todo o sentido em paz. Quando ele ficava assim, miúdo de jeito, quieto, opaco, menor que as pedrinhas de sua cabeça de rio, ela cantava. Ela dançava em seu redor, deixando resplandecer os corais e estrelas que eram especiais dela, quase berrando que, mesmo que invisível, ela também tinha o seu aquário pendurado no pescoço, fazendo o mais natural sentido, pintando seu mundo de cores e texturas que só ela via. E ele ia se sentindo maiorzinho, mais feliz, mais brilhante, menos com vontade de sua ilha solitária. Aos poucos, o menino, um tanto através dos olhos de sua amiga, um tanto porque estava crescendo em madureza também, começou a notar os aquários de todo mundo. Bem, nem sempre eram aquários. Às vezes eram espaçonaves, vagões de trem, grutas cheias de cristais multicoloridos. Sempre soube, ele pensava consigo. É tudo mesmo tão esquisito. Tudo, a maior bizarrice. Todas aquelas cabeças de todas aquelas pessoas vivendo em suas casas de madeira e cimento, comprando pães em uma ou outra padaria, envelhecendo conforme dançavam a lua e o sol, envoltas em galáxias invisíveis, em reinos e países,
em ilhas particulares. E realmente fazia sentido. Sem necessidade de tempestade alguma em copo d'água nenhum. Tudo só sendo de verdade, só sendo natural. E o menino foi crescendo. E os peixinhos em seu aquário, que de vez em quando pesavam 1 tonelada, e de vez em quando mal se notava, tão certeiro era o passo daquele que o carregava, foram crescendo também, mudando. Os corais, sempre brilhantes, e as algas alternando entre verdes vivíssimos e roxos profundos. E, de novo, há coisas que não podemos deixar de fora. Havia dias em que ele se amiudava como quando era criança. Fechava os olhos e imaginava sua ilha só com ele lá. Nesses dias em que ele não queria mais nada do que ser mesmo um inseto minúsculo e camuflado nos muros da rotina do mundo, pensava em sua amiga, em sua alegria orgânica e simples, sincera como a própria menina sempre fora, bonita demais. Pensava que a vida não parava, que ele não parava, que a água do seu aquário, os trilhos dos trens, os planetas das galáxias, nada parava. E tudo estava bem, fluindo, e ele ia brilhando de novo, voltando à sua estatura normal, sorrindo. Cabeça de aquário nunca perdeu sua visão marejada e submersa das coisas. Jamais deixou de enxergar o mundo com lentes de Vitória Régia e Sereia Yara. Quanto mais velho ia ficando, mais ia notando os aquários e caixas e naves e aviões dos outros. Mais percebia que seus pais tinham seus próprios universos. Seus avós também, seus amigos, os desconhecidos nas ruas de todos os bairros. Tropeçava na liquidez de sua cabeça às vezes. Corria mais rápido que a luz em alguns dias. Falava e cantarolava soltando bolinhas de ar cristalinas quase sempre. Era esquisito, sim, mas enxergava cada vez melhor que não estava sozinho em sua extravagância. Que aparecia para uns de um jeito, para outros de outro. No fim, ninguém pensava muito na origem do aquário na cabeça do menino, daquela cidade esquecida, que morava naquela casa ordinária. Porque no fundo, bem lá no fundo mesmo, às vezes tão enterrado que parece até maldade, todo mundo sabia que sustentavam em seus próprios pescoços aquários também.